Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico e hoje eu trago o seguinte tema da atualização da playlist Despertando a Sacerdotisa. O tema de hoje é o seguinte: qual a energia que você está vibrando agora? Qual é o seu momento de vida agora? Qual é a fase que você está vivendo? Então vamos ver aqui tua energia, qual é a fase que você se encontra nesse exato momento, porque para quem tem esse costume de fazer reflexões temporárias, né, esporádicas ou até constantes, se pergunta, mas será o que é que eu estou vibrando agora? Será que eu estou vibrando, sei lá, um momento de isolamento? Será que eu estou vibrando um momento ali de solidão, um momento de dúvida na minha cabeça? Então, muitas vezes nós nos pegamos pensando isso. E é daí que o tarô pode nos ajudar nesse esclarecimento, tá? Então, vamos aqui começar logo, né, para quem elegeu a opção de número 1 e vamos dar uma olhada qual é o teu momento agora. Vamos ver as energias principais. Vamos lá, energias principais para qual é a energia que os consulentes estão vibrando agora. Qual é o momento de vida que eles se encontram, o que é que eles estão sentindo, vibrando agora, que fase é essa que eles estão vivendo. Qual é a energia que eles estão vibrando, que fase é essa que eles estão vivendo, energias principais. Olha, que bacana. Eu vejo vocês aprendendo a sair de uma fase para buscar outra com equilíbrio, deixando para trás aí, ó, confusão, tudo que tira o sossego e a paz de vocês. Então, já nessa energia principal, eu já consigo ver pessoas com muita consciência daquilo que não serve mais. O 6 de espadas é aquele momento que nós decidimos nos retirar, claro, quando não se trata de viagem física, né? Vamos dizer assim, uma viagem para algum local, enfim. Mas assim, é um estado de consciência que eu vejo, tá? É um estado de consciência no qual tinha algumas coisas que estavam perturbando vocês. Então, eram pessoas, eram situações que estavam tirando, vamos dizer, o equilíbrio de vocês. Então eu vejo que vocês estão numa fase de serem justos, primeiramente com vocês mesmos, e depois talvez até com os demais, se de fato essas pessoas merecerem justiça. Então eu vejo vocês numa fase mais intuitiva. A mulher aqui nesse sentido, ela está representando vocês mais intuitivos. Vocês estão mais na energia yin, naquele momento de pensar muitas coisas na vida, naquele momento de falar, não, eu preciso me recolher mais, eu preciso ouvir minha intuição. Eu preciso estar num ponto que a minha vida não pode mais ficar perturbada e muito menos a minha saúde mental, né? Então eu vejo vocês buscando sair do caos e buscando serem justos com vocês primeiramente. Então para muitos aqui é você pensando, eu preciso me afastar desse relacionamento, dessa pessoa, desse trabalho, desse local, desses amigos, dessa família. Eu preciso mudar essa rotina que está me consumindo demais emocionalmente, que está tirando a minha paz, está me trazendo perturbação. Então aqui eu já vejo vocês num ponto bem interessante mesmo, de vocês falarem, é hora de colocar os pingos nos is, é hora de eu conseguir realmente entender que eu preciso de paz, que eu necessito passar por uma fase de tranquilidade. Até para muitos pode estar chegando até aquela reflexão do tipo assim, cara, o ano de 2025 foi um caos para mim. Então, para muitos de vocês sentiram, né, estão fazendo esse balanço de que está sendo caótico, complicado, e vocês falaram, chega, aguentei demais e ainda fui simpático, né? Como diz aquele meme, aguentei muito e fui simpático, simpática, mas vocês falam, chegou o momento de me desprender. Chegou o momento de eu sair dessa rotina, desse trabalho, dessas pessoas. Eu não vou querer mais isso para 2026. Eu não quero terminar o ano dessa maneira. Eu não quero terminar o ano assim, com essa agonia, com essa inquietação, com essa falta de sossego na minha vida, de paz e tranquilidade. Eu preciso ouvir minha intuição e entender que esse lugar, essas pessoas, ou esse estilo de vida, ou esse relacionamento, esses pensamentos não servem mais, tá? Então, qual é a energia aqui que vocês estão emanando? Tem um pouco de estresse mental, tem um desgaste mental, um cansaço, mas tem acima de tudo uma vontade de equilibrar isso, de enxergar as coisas com clareza, colocando os pingos nos is e tendo justiça com vocês mesmos, se retirando de situações e lugares que não estão sendo mais benéficos para vocês, tá? Então essa energia aí principal que vocês estão vibrando. Vamos aprofundar aqui com o tarô e vamos ver. Qual é a energia que os consulentes que elegeram a opção de número 1 estão emanando agora? Que momento é esse que eles estão vivendo atualmente na vida deles?
Carta da morte, muitas transformações, de fato. Vocês estão finalizando ciclos dolorosos, ó. Eu vejo que vocês vêm aguentando muita coisa, muita barrocada, sabe? É um momento que vocês estão falando, eu quero ser feliz. Qual é a próxima etapa da minha vida? Qual é a próxima fase? Aqui vou eu. Chega de ter dúvidas, né? Chega desse empecilho mental, de me sentir aprisionado, aprisionada. Tem gente que está tirando tua criatividade, tem pessoas que estão querendo tirar teu brilho, mágoas passadas, né? Vocês poderiam ter até um pouquinho de, não diria nem apego, mas aquela dúvida, ai meu Deus, será que eu devo largar mesmo esse emprego, essa pessoa? Será que eu devo fazer mesmo isso? E eu vejo vocês falando, não. Eu preciso investir em algo que me traga alegria, mas também me traga segurança. Então, para muitos é um casamento, um relacionamento que vocês viram que não tinha mais futuro. Eu vejo que vocês aqui, de certa maneira, podem ser que... Ó, 9 de ouros, realmente, vocês se valorizando. Deixa eu só botar mais aqui, porque vocês sabem que eu gosto de fazer leituras profundas, né? Tá agora uma polêmica, gente. Esse povo dessa área inventa de tudo, né? E o pessoal, em vez de focar em conteúdo, né? Agregar conteúdo, o pessoal fica agora discutindo tarólogo ou cartomante, enfim. Que coloca mais cartas ou menos cartas. Gente, tem regra agora. Eu não sabia que existia regra agora. Alguém me avisa porque eu tô perdida, né? Eu tô há anos nisso. Eu não sabia que existia regra. É óbvio, né? Que em algumas questões a gente precisa dar uma resposta objetiva. A depender da resposta, né? Da pergunta que se diga. Mas em alguns casos a gente precisa aprofundar a leitura. A depender do nível de complexidade da situação do consulente, né? Mas eu falo assim, porque eu sou uma observadora, né? Eu falo isso do ponto de vista de uma pessoa que está observando tretas que as pessoas criam sem nem nexo. Sem nexo nenhum. Acho que é só para engajar mesmo. Para chamar a atenção. Porque conteúdo que é bom, gente, nada. Nada, nada, nada. É uma galera totalmente sem noção. Então vamos ver assim, o fechamento dessa leitura. Vamos lá. Aqui já tá claro pra mim, mas eu gosto sempre de ter uma leitura bem fechadinha aqui. Eita, que energia pesada. Caramba, aqui o karma vai pegar muita gente, viu? E eu não digo que são pessoas aqui que você vai botar a mão, não. Que é o fundo do deck. Eu vou trazer depois essa leitura pra cá, porque eu quis que ela ficasse assim. Eu quis que ela ficasse extensa mesmo. Porque eu quero aprofundar. Eu tava muito reflexiva hoje. Eu abri um tarô pra mim. Vocês pensam que eu não abro o tarô pra mim, não, gente? Eu abro. Engraçado, né? Toda vez eu só saio com papisa. Até na visão de outras pessoas sobre mim. É disparada. É a papisa, né? Sacerdotisa. É rainha de copas ou a de paus. Nossa senhora, vez ou outra sai a de ouros. Às vezes aí sai também a imperatriz bastante. Menos rainha de espadas. É a que menos sai pra mim, a rainha de espadas. Só em situações muito específicas. Eu acho que eu vivo tão afogada aqui nas minhas emoções. Eu acho que eu vivo tão afogada nas minhas emoções que realmente o povo já tá encarnada, né? Incrustada na minha energia de copas, né? E a sacerdotisa. Jesus. Eu acho que se eu entrar mais nos pensamentos do que eu já costumo entrar, eu vou morrer afogada de tanta, né? Enfim. Então, acho que tá bem bom aí na leitura, né? Eu vou puxar pra cá logo essa pra gente ver logo É porque essas cartas são muito grandes, gente. Não tem o que fazer, né? Elas são maiores que o normal, vê? Não cabe nem na minha mão direito. E olha que minha mão não é tão pequenininha. Enfim, elas tomam muito espaço aqui na mesa, enfim. Mas olha, é o seguinte... A carta aqui me fala que vocês estão passando por despertar de ver as coisas com clareza. E eu vejo que vocês não estão numa posição de passividade. Eu vejo que muitos passaram por términos dolorosos em relacionamentos afetivos e aqui estão enfrentando situações muito complicadas, que geram dor, geram sofrimento, mas já estão se reerguendo, já estão recuperando o brilho, já estão recuperando a vontade de viver, já estão recuperando o ânimo, né? Então aqui são términos, aqui são humilhações que chegam ao fim. Vocês vão adaptar porque essa leitura está muito ampla. E ela é um pouco pesada, porque estamos falando de pessoas feridas, pessoas que foram caluniadas, que passaram por processos extremamente de sabotagem, de competitividade, de pessoas que enganaram vocês, roubaram coisas, furtaram coisas de vocês, podendo ser bens materiais, ou tirando tua paz, querendo arrancar teu brilho por inveja. Muita energia densa, né? 5 de paus aqui com
com o diabo, 7 de espadas. Então, aqui é um processo de que, por muito tempo, vocês passaram sendo, para muitos, até lesados financeiramente. Pessoas ali do convívio, do dia a dia, e pegando coisas de vocês, tipo, sabotando vocês, numa competição silenciosa com vocês, emanando energia de muita inveja por muito tempo, né? Muitas coisas para vocês, para muitos aqui, não estavam caminhando com velocidade por conta dessa energia, de muita energia de inveja, de sabotagem, de pessoas desejando mal, entendeu? Fazendo coisas por trás, pelas costas, entende? Fazendo coisas ruins para prejudicar vocês, sabotagens, enfim. Eu estou tentando fazer um resumão porque aqui é muito ampla a leitura. Então, de certa forma, o que eu percebo é que foi muito tempo que as coisas demoraram para caminhar na vida de vocês, mas era porque vocês estavam emergidos em situações que poderiam até estar tirando a prosperidade de vocês com 9 de ouros. Não só tirando o poder pessoal de vocês dessa autonomia, mas ao mesmo tempo fazendo com que vocês não entendessem por que as coisas estavam tão lentas. Né? E eu vejo vocês hoje deixando para trás uma energia de fracasso, uma energia de sensação de que falhei, de que não estou prosperando, de que não estou indo para frente. Mas esse período agora, essa fase de vocês está chegando ao fim, que é uma fase da humilhação, da dor, do sofrimento, do se sentir fracassado, fracassada, de não conseguir seguir adiante. E vocês estão recuperando o brilho. Carta do Cavaleiro com Sol. Vocês estão entrando numa fase que vão brilhar, que vão ter realizações, que vão conseguir o merecido destaque, o merecido reconhecimento, seja no trabalho, seja num relacionamento que você nunca foi reconhecido ou reconhecida, mas você poderá, a partir desse momento em diante, conseguir relações que vão trazer mais reconhecimento, respeito, reciprocidade. Então, veja vocês saindo de uma fase de grande cegueira mental, porque eu vejo que vocês, muitas dessas pessoas se aproveitaram de que vocês ainda tinham algum sentimento e você, por ficar na dúvida, será que eu estou vendo coisa, eu estou enxergando além ou eu não estou querendo ver? Sabe aquela coisa da pessoa que se faz de cega? Que tem algo errado, tem algo que não está bacana, mas talvez ela tenha insegurança em querer enxergar e se dar conta que é hora de dizer adeus? Tem esse momento, gente, isso é muito psicológico, principalmente quando você, às vezes, tem um certo apego. Então, eu vejo que vocês deixaram para trás, ou estão deixando para trás, pessoas e situações que vocês ainda gostam um pouco, tem uma certa consideração, mas a decepção pode ter pego vocês de surpresa, fazendo com que fosse mais difícil ainda largar para trás. Então eu vejo que está sendo difícil o afastamento, porque vocês às vezes se perguntam, será que eu estou vendo coisas demais? Será que de fato é isso que está acontecendo, que eu estou percebendo? Ou isso é coisa da minha cabeça? Ou eu estou criando paranoias? Então fica difícil às vezes para vocês se afastar completamente, porque por ainda ter um certo nível de consideração, é como se fosse complicado acreditar que aquela pessoa, seja da família, seja dos relacionamentos que por tanto tempo eu, de certa forma, considerei, eu tive ligação, fez isso comigo, né? Para muitos aqui pode ser a questão de traições, de relacionamento ou casamento. Você naquele estágio de, poxa, agora que eu descobri que eu estava dentro de um triângulo, certo? Que a carta dos amantes aqui fala dessa possibilidade, com 10 de paus. Nossa, eu não estava querendo enxergar, né? Talvez é difícil para mim acreditar que vou ter que, mesmo gostando da pessoa, entender que havia uma terceira na relação, que estava havendo uma triangulação aqui. E para muitos eu vejo que você pode ter tentado. Você pode ter tentado por muito tempo conseguir realizações na vida. Então pode ser que, vamos dizer assim, foi um emprego que tu estava tentando levar e aguentar e suportar para conseguir comprar uma casa. Eu estava participando ou queria participar de um consórcio e por isso que eu queria me manter nesse emprego, ou eu queria uma oportunidade de entrar naquela sociedade, naquele grupo, ou de entrar nesse casamento, ou dessa relação em casamento. Estava ainda lutando para que isso desse certo, lutando para que isso funcionasse, para que isso fosse adiante. Então, o que eu vejo aqui é que muitos vão ter que reconstruir, tá? Porque o que eu percebo é que vocês estavam sendo, de fato, vocês começaram a perceber, eu diria, a observar
e entender que estava havendo alguma coisa por debaixo dos panos, nos bastidores aí da vida de vocês, estava acontecendo umas situações que estavam sendo escondidas de vocês. Então, possivelmente, pessoas que estavam ali invejando vocês, falando mal de vocês pelas costas, competindo com vocês em silêncio, possivelmente você estava numa situação que talvez você hoje está sendo convidado, convidada a enxergar pessoas e situações de um outro ângulo, não muito confortável, mesmo que vocês se recusem a ver, mesmo que seja difícil para vocês ter de encarar que tinha coisas acontecendo e vocês não se deram conta, ou perceberam um pouco e talvez não quiseram se aprofundar. Então aqui está me falando que o 4 de ouros com 5 de paus, o pajem de ouros e o carro, eu já vejo vocês naquela energia de que vocês pensam que talvez não vale mais a pena investir numa situação que está recheada de confusão, que pode ser esse relacionamento envolvendo pessoas, competições, pode ser esse emprego que as pessoas são caóticas, é um ambiente barulhento, turbulento, competitivo, então vocês estão percebendo que tem coisas que não estão valendo mais o esforço, que não vai valer o esforço e vocês têm que seguir em frente, seguir adiante. Vocês têm que pegar o próprio rumo de vocês, as rédeas da vida de vocês e seguir. E aí que tá, o 5 de espadas com o diabo, roda da fortuna e rainha de espadas, eu vejo vocês aprendendo o desapego. O desapego e jogar nas mãos do destino. Porque é como se vocês entendessem que vocês puderam ter lutado, né, travado certas batalhas que não foram boas. Parece que hoje vocês estão se dando conta que a insistência para aquele emprego funcionar, para aquela relação funcionar, ou convivências, enfim, foi algo que inevitavelmente acabou não sendo benéfico, que foi realmente algo que foi abusivo para muitos aqui, que houve muita energia negativa, muito controle, muita energia de, tipo assim, da pessoa querer passar por cima de vocês, ou dessas pessoas quererem passar por cima. E para muitos aqui você está falando, chega, já entendi a situação, doeu, me feriu, mas eu aprendi que eu preciso ser uma pessoa mais fria e racional. Mas agora, nesse exato momento, eu estou aprendendo que eu preciso ser uma pessoa muito mais objetiva. Eu preciso ser uma pessoa mais realista e focar em mim, com 9 de ouros. Focar na minha prosperidade material. Se eu for preciso reconstruir em outro local essa prosperidade, dia após dia, tijolinho após tijolinho, eu vou fazer isso. Se for preciso sair desse relacionamento para ser valorizado, valorizada, eu vou buscar outro. Então, aí o que foi que eu falei do karma, assim, do destino, né? Vamos dizer, as pessoas que, de certa forma, te prejudicaram, que eu vejo aqui muito prejuízo, que outras pessoas podem ter te ocasionado, eu não vejo que isso aqui, você vai precisar colocar a mão em nada aqui. Aqui eu vejo até você tendo essa consciência do tipo assim, eu não vou colocar minha mão nisso, sujar minhas mãos com essas pessoas. Eu vou jogar isso aí pro karma, né? Pra o destino tomar conta, porque eu sei que essas pessoas, elas acham que ganharam, mas na verdade elas perderam. Elas vão perceber que a obsessão delas na minha vida, que a inveja, que a negatividade vai voltar. De certa forma, a roda da vida vai girar e elas vão perceber que quem perdeu foi elas. E é exatamente isso que eu vejo. Porque para muitos que foram lesados, então você é muito específica nessa. Para muitos que sofreram, tipo assim, foram lesados no trabalho. Era um trabalho, poxa, que poderia me proporcionar, finalmente, o salário, no caso, a compra do meu apartamento. Eu vejo essa possibilidade aqui. A compra da minha casa. Poxa, eu estava me esforçando todo dia eu estava ali, sabe, ainda na peleja, na luta, para permanecer, para conseguir comprar sei lá, arrecadar mais dinheiro para o meu casamento, para muitos aqui, se for questão de trabalho. Porque eu estava querendo me mudar com o meu noivo, minha noiva, enfim, comprar os móveis, ou a gente juntar dinheiro para dar entrada na nossa casa, ou num apartamento, ou sei lá, num carro. E aí, para muitos, você pode ter perdido o seu emprego porque fizeram um complô contra você. Então, pessoas fizeram fofoca, ou, tipo assim, competiram de forma muito baixa, sabotaram você para você perder o emprego. E aí você perdeu, mas você falou assim, ó, hoje você pode já estar com a consciência, ou já vai estar daqui a umas semanas, enfim, ou até um mês por aí, antes do ano acabar, você já pode estar com aquela consciência do tipo assim, mas eles que perderam. Eles que perderam. E eu digo a você, realmente, essas pessoas que perderam, porque a própria vida, né, o próprio destino aqui vai fazer com que tudo que eles fizeram volte para eles, e quem vai sair restituído é você, com 9 de ouros.
tanto a nível de autoestima quanto a nível financeiro. Então, se você sofreu danos financeiros por eu ia dizendo partner, tô ficando doida. Se você sofreu algum dano financeiro por algum tipo de parceiro, de sócio, de pessoa, enfim, seja a nível sentimental, a nível, tipo, aqui para muitos pode ter sofrido o famoso estelionato amoroso, né? Acho que é essa expressão que estão usando agora. Financeiro, sei lá, amoroso, estelionatários amorosos, sei lá, alguma coisa assim. Mas se você foi lesada emocionalmente, barra financeiramente, seja por colegas de trabalho, ou um parceiro, uma parceira, enfim, eu vejo que esse dinheiro vai ser restituído. Você consegue resgatar tua independência, tua autoestima e tenha certeza que essa vitória que essas pessoas acham que tiveram sobre você, na verdade a vida vai jogar para elas, mostrando que eles perderam, que essa vitória não foi honrada e que, na verdade, quem perdeu foi eles, porque você não perdeu e ficou de mãos abanando. Você vai ser restituído o que você perdeu, seja financeiramente ou emocionalmente. Então, o que eu estou vendo aqui são pessoas que, de certa maneira, estão passando por um processo de mudança. Talvez você não está querendo enxergar agora muita coisa, ou você pode estar naquela sensação do tipo assim, eu não posso acreditar que, nossa, velho, eu fui lesado dessa forma. Tá difícil para mim enxergar que eu fui enganado dessa maneira. Então pode estar aquela coisa assim de não querer acreditar, de não querer tipo assim, num estado de negação. Eu não posso acreditar que por tanto tempo eu me recusei a ver os sinais, eu me recusei a não perceber e estou me sentindo aqui sabotado, que lutei tanto para nada, investi tanto para nada. Vocês estão nessa fase. Só que aqui está pedindo para vocês deixarem para trás o sentimento da negação. E também, aliás, da negação não, dessa autoculpa, de eu deveria ter feito, eu deveria. Aqui fala, deixa para trás esse sentimento de derrota, deixa para trás esse sentimento de perdedor, de perdedora, larga isso de mão e reconstrói. Porque por mais que por muito tempo as coisas tenham caminhado lentamente para você, que eu vejo que foram investimentos que você fez de forma lenta, paciente, disciplinada, isso daqui, deixe que essas pessoas se engulam aqui. Deixem que essas pessoas se degladiem aqui por esse cargo, por esse dinheiro, ou essa pessoa com as traições dela, né, com outras envolvidas, porque essa pessoa vai se infiltrar em confusão. Essa pessoa, ela é um imã de confusão, de problema. Essa pessoa é tóxica. Então, ela vai acabar se deparando com problemas. Aqui fala, tudo isso vai voltar para quem está fazendo. Vai voltar, pode ter certeza. E aqui fala que é uma fase agora de você olhar a vida por outro ângulo. Você entender que é o próprio destino te convidando, é a própria vida, né, a roda da fortuna chegando para falar, opa, estou fazendo isso para que você comece a ver a vida com outros olhos, que você possa enxergar os relacionamentos, o conceito de felicidade, de estar com pessoas e lugares que realmente sejam bons para você, que realmente te acrescentem como um aprendizado, para você olhar a vida por uma outra perspectiva. E aqui fala, é momento de você recomeçar. É difícil, é uma questão. Você chegar lá onde você quer não foi fácil. Você estava tentando chegar onde queria, não foi fácil. Mas aqui fala, você vai conseguir. Com resiliência, com força, que eu vejo que muitos já estão tendo essa resiliência, essa força de reconstruir, seja autoestima ou financeiro, vai dar certo. E aqui fala, você vai conseguir, porque você vai ter a clareza da rainha de espadas. Não vai ter mais ilusão, não vai ter mais enganação em cima de você, manipulação, porque você agora não vai mais cair nos joguinhos de ego. O que fizeram para você vai voltar para quem fez. Toda a inveja, a manipulação, a mentira vai ser inevitável e você vai ter ganhado o conhecimento. Você vai ter ganhado ali a frieza emocional para lidar com essa situação, se reconstruir e atingir o ápice do 9 de ouros, materialmente e emocionalmente. Você sendo independente e autossuficiente, tá bom? E acima de tudo, uma pessoa próspera, né? Então é isso, pessoal, que vocês estão emanando. E é isso aí que para muitos vai acontecer uma reviravolta, tá? Que bacana, né? Sempre assim. Agora sim, a gente pode ver que os humilhados vão ser exaltados, né? Então é isso. Vamos agora aqui para quem elegeu a segunda opção. E vamos descobrir qual é a energia que os consulentes que elegeram a opção número 2 estão vibrando agora. Qual é a fase que eles estão vivendo agora. Energias principais.
5 de ouros, gente. Que tristeza é essa? Que carência. Pode ser uma carência material, emocional. Qual a energia que os consulentes que elegeram a opção de número 2 estão vibrando agora? Espaço. Aqui está falando que há uma tristeza com um sentimento de vocês parecem que se sentem sozinhos no mundo, né? Deixa eu organizar aqui essa. Às vezes bate um sentimento de não pertencimento, que vocês só gostariam, assim, de, tipo... Parece que vocês sempre sentem que estão se aventurando no mundo e sempre estão sozinhos, como se fosse, sei lá, um forasteiro. Sabe, pessoas que estão ali de certa maneira passando por um momento que vocês gostariam sim de poderem ter um local para chamar de seu, ou um lar, né, eu diria, ou de fato um crescimento. E aqui também pode ter o medo da liberdade, tá? Aqui eu vejo muito a questão do medo. Aqui tá falando para vocês o seguinte: o medo, ele pode fazer com que o teu crescimento não aconteça. Porque a tua vontade de querer, vamos dizer, ter alguém do lado, se for uma questão de carência afetiva, ou uma melhoria financeira, ela só vai poder ser um projeto que vai trazer frutos lá na frente com a carta da árvore, se você der o primeiro passo, que é a carta do louco. O próprio nome fala, né, gente? O louco aqui, você percebe que essa moça, ela está prestes a pular, né, de um, como se fosse um precipício, né? Ela está prestes aqui a pular. Não sei se vai dar para vocês verem, porque esse tarô, gente, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito detalhado, né? Vocês conseguem ver, estou aproximando bem. Vocês percebem que a moça, ela tá como se fosse enrolada aqui por pássaros, e esses pássaros é como se estivessem auxiliando ela a dar um salto no desconhecido. Ela, tipo assim, voar com as próprias asas, né, vamos dizer. Ela se lançar aqui rumo à liberdade. Esses pássaros também estão representando a liberdade. Que é como se dissesse assim, a liberdade exige coragem. É como se essa leitura até te aconselhasse dizendo assim, olha, liberdade exige coragem, salto no desconhecido. O não medo de fracasso. O não medo do que você ainda não tem contato. Então aqui está falando que é necessário que você entenda que essa energia que você vibra agora, ela tem possibilidade de ser mudada, transmutada, essa energia de carência, de falta, seja por uma questão emocional, seja por uma questão financeira. E aqui você percebe que tem uma borboleta aqui na frente dessa moça que está com o rosto baixo, meio triste. Essa borboleta é como se estivesse lembrando a ela que a mudança está logo à frente. É lindo esse tarô, ele é super intuitivo. E aqui é como se dissesse assim, olha filho, olha filha, você com cabeça baixa, você não consegue enxergar o que está na tua frente, às vezes a solução está lá e você não está vendo. E essa borboleta, ela representa o arquétipo da mudança. Então aqui está falando, para a mudança acontecer, é preciso que você saia da tua mente, do estado da escassez e da carência que começa na mente, né, no psicológico, e você comece a entender quais são os passos que você tem que fazer para que você dê um salto de liberdade e saia de onde você está. Então vamos dar um exemplo aqui. Se é uma questão financeira, aqui a pergunta é o seguinte: o que de fato eu preciso fazer para sair daqui? Se eu já coloquei currículo, ok, e não deu certo, se eu fiz curso disso, daquilo e está difícil, será que é porque talvez o meu chamado não é para ser uma pessoa mais ousada? Porque o louco chega naquele momento que a gente precisa de ousadia. Então, pode ser que a vida esteja querendo que você seja uma pessoa que trabalhe por conta própria, que comece seu próprio empreendimento. Porque os pássaros aqui no Lenormand também falam da liberdade. Vai falar dessa liberdade, e aqui fala, para haver crescimento, tem que haver o primeiro passo. Ele pode não ser tão rápido esse crescimento,
Mas com certeza, quando os frutos começarem a aparecer, serão muito abundantes. Então aqui é como se dissesse, será que você não está precisando ser desafiado, desafiada nessa situação que você está vivendo? Será que não é porque a vida quer que você seja mais ousado? Porque às vezes a gente espera da vida, mas aí a pergunta que não quer calar, e o que a vida espera de você? Você está esperando da vida, mas o que a vida espera de você? O que você pode oferecer para ela? Então aqui às vezes é só uma perspectiva que você precisa mudar. Aqui também pede a libertação. Aqui é um convite para você se libertar do aprisionamento mental, da ideia de escassez, porque aqui fala, nós somos seres livres. Nós somos seres que temos a capacidade de criar do zero, que nós podemos começar as coisas do zero, tal como uma árvore que plantamos a semente e regamos, ela se transforma numa linda árvore. Aquela sementinha pequenininha, frágil, se transforma numa linda árvore com frutos suculentos, abundantes, com flores. Então aqui é um convite para a criação também, de que você tem a capacidade de manifestar e de criar, e você já é uma pessoa livre. O seu aprisionamento começa na sua cabeça, no medo de dar um salto no desconhecido, no medo de encarar um relacionamento e ser rejeitado, rejeitada, no medo de você conhecer pessoas e se comunicar, né? E aí você perde oportunidades. E é justamente com a carta do louco, com a árvore abaixo, que fala, é nessa empreitada de você se permitir o novo, de você se permitir se lançar na vida, que você pode conseguir, de fato, encontrar o seu caminho. Encontrar a pessoa para você escrever uma história junto com ela, você conseguir, de fato, um emprego, uma ocupação que vai te trazer frutos lá na frente, rendimentos, mas só se você se permitir, né? Então aqui está falando que também na parte sentimental, como eu falei, do que estão vibrando, você pode estar vibrando nessa vontade de mudança. É uma vontade de se libertar, é uma vontade de mudar e de sair de onde está. E de sair de perto dessa família, que você não consegue prosperar perto dela. Isso acontece, tá, gente? Isso é mais comum do que imagina, porque infelizmente os próprios inimigos muitas vezes começam dentro da própria casa, né? Então, aqui fala, às vezes você precisa de liberdade. E muitos podem estar almejando essa liberdade agora, que estão sentindo que é a liberdade que falta para vocês poderem sair desse sentimento de aprisionamento, de menos-valia, de se comparar, de não se sentir bom o suficiente, se sentir pequeno, pequena, escasso, escassa. E aqui fala desse salto. Se você sente já no seu coração e vibra que a vida precisa agora de novidade e você de liberdade, vá em busca da liberdade. Porque é a partir da liberdade que você vai encontrar o teu verdadeiro lar. É no mundo, é na libertação que você vai se enraizar. Então, é esse aqui o recado inicial, tá? Então, vamos agora aqui, para quem... vamos agora aprofundar, né? Aqui na leitura. E vamos ver aqui. Qual é a energia que os consulentes que elegeram a opção número 2 estão vibrando agora? O que é que eles precisam saber agora? Qual é que fase é essa que eles estão vivendo? Olha... Rainha de Copas. É uma fase muito emocional, de muita profundidade. É algo que vem da alma, que vem das entranhas, essa vontade de vencer, de seguir adiante. É um cansaço. É um cansaço de busca de propósito. Aqui, ao mesmo tempo, é realmente busca de propósito. Para muitos tem uma alma muito sensível, uma alma muito artística, uma alma que quer amar, que quer ser amado, de pessoas que querem viver um relacionamento pleno, que já cansaram de não se conectar mais com ninguém. Mas aí que tá, né? Aqui me fala que muitos aqui podem ter sido traídos nas relações, vivido ilusões. Aqui está pedindo para vocês trabalharem a aceitação daquilo que não é bom para vocês e se abrirem para novas perspectivas, tá? Aqui fala que houve uma quebra muito grande de expectativa e que o trabalho de vocês é o desapego. Por isso que falou da liberdade lá, né? Muitos é o desapego do casamento que não deu certo, do ideal de família que foi quebrado, da família de base, da sensação de que eu não estou satisfeito, satisfeita. Essa carência vai depender de vocês se libertarem e praticarem o autoconhecimento. A libertação de vocês é olhar para dentro.
É se entenderem. Fundo do deck aqui, para eu ajustar essa. Deixa eu só embaralhar o fundo do deck aqui. Fundo do deck aqui. As de espadas pede para vocês enxergarem as coisas com clareza nesse momento. Libertem-se da ilusão. Da fantasia demasiada que não encontra estrutura sólida para se materializar de forma saudável. Deixa eu ajustar aqui. As cartas também são muito grandes, então vou ter que ajustar aqui para sair bem aí na câmera. Olha, aqui é aquela situação que vocês vão ter que trabalhar desapego. São situações que estão enraizadas em vocês. Lá no início falou, né? Que poderia sim ser a carência material, mas eu vi também muita carência emocional, né? Eu falei disso lá. Então, as de espadas é um convite para vocês começarem a refletir sobre o que vocês estão sentindo e o próprio comportamento de vocês. A Rainha de Copas me fala que são pessoas aqui sensíveis, profundas. São pessoas que não se relacionam com qualquer um. Precisam da profundidade emocional, da ligação quase que transcendental, né, espiritual, para poder se sentirem, de fato, conectados com outra pessoa. Para muitos, eu vou dar primeiro o exemplo de quem já tem relacionamento, tá bom? Quem já está no relacionamento, aqui fala, você está carregando um fardo desnecessário. Você é uma pessoa romântica e, por amor, você vem carregando essa relação nas costas de uma maneira que está, de fato, não sendo boa para você. Você está carregando fardos de aguentar uma pessoa abusiva, de aguentar uma pessoa que é inconveniente. Para muitos casos, essa pessoa pode ser traíra, certo? Traiçoeira e pode ser que traia de alguma forma, porque essa é a carta do diabo com os amantes. Então, aqui a gente pode estar falando de triângulos amorosos. Vou abrir essa possibilidade porque saiu sobre isso, tá bom? Então, aqui fala, você está precisando enxergar as coisas com clareza. Porque é como se você está justificando, porque eu amo. Mas aqui está falando, que amor é esse? Que você tem que fazer esse sacrifício absurdo para suportar. Aqui não é amor. Você está confundindo amor com apego, com 4 de ouros. Com apego, com dependência emocional. E aqui fala, até quando você vai ficar suportando lidar com essa pessoa? Com as coisas que ela faz, com as atitudes dela, com o que ela fala. De ela ser uma pessoa que você fica em constante estado de vigilância. Pode ser que você seja uma pessoa até ciumenta, que tenha um certo apego para não se desprender dessa pessoa, porque você, na sua cabeça, acha, ou já pode ter chegado a achar, que a família que vocês têm juntos, se vocês são casados, ela está mais importante e por isso você precisa, mesmo sabendo que essa relação pode ter uma traição, o teu parceiro ou parceira pode ser infiel, mas você precisa manter ali a família, manter ali aquela estrutura. E aqui fala até quando você vai levar isso nas costas. Vai viver nessa fantasia, nesse teatro. Até quando? Então aqui também, para quem não é casado, casada, aqui pede, você precisa começar a não romantizar aspectos tóxicos de outras. Principalmente se você já se relacionou ou você pretende se relacionar com alguém afetivamente. Você precisa entender que as relações, elas precisam ter equilíbrio, mas você não é obrigado, obrigada a encarar dependência emocional ou ir com uma tendência à dependência emocional para os relacionamentos, acreditando que é eles que vão suprir toda a sua felicidade, é eles que vão, digamos, trazer sentido para a sua vida. E aqui fala, não trate os relacionamentos dessa maneira, porque isso só mostra que é como se a tua vida só vai ter sentido se você estiver com alguém do lado. Então aqui está falando o seguinte, é hora de abandonar padrões que não são bons para você. Se for uma questão familiar, você não tem relacionamento, é a tua família de base, aqui está falando, isso daqui não está exatamente como você acha. Não é saudável da forma que você acha que é saudável. Aqui está falando da necessidade de você começar a pensar que você precisa enxergar as coisas com clareza e agir
de forma mais independente, que você precisa ter um novo ponto de vista nesse exato momento, destituído de ilusões, de fantasias, e que você precisa entender que o teu futuro, ele vai começar a partir do momento que você desapegar, seja dessa família, ou seja desse casamento, ou desse relacionamento, ou da tendência que você pode ter a não querer abrir mão de alguma visão que você tem sobre a questão de relacionamento. E essa visão pode estar carregada de dependência emocional. Como eu falei, de achar que só vai poder ver um futuro, ou só vai poder se sentir bem, satisfeito, satisfeita, né, com a felicidade plena se você estiver casado, casada e com filho. Então vocês estão vendo que essa leitura é bem ampla, né? Eu estou abrindo várias possibilidades aqui. Então aqui me fala que você está num momento de tédio na sua vida, você está almejando felicidade plena e pensando no futuro para quem está solteiro. Só que você está colocando a tua felicidade nas mãos de um relacionamento e isso pode ser exatamente o caminho para a dependência afetiva. De chegar a ponto de você ser tão dependente emocionalmente que se você cair nas mãos de uma pessoa abusiva, se você cair nas mãos de alguém que até chega a te enganar ou te trair, você é capaz de segurar isso aqui e de suportar para não ter que abrir mão da pessoa. Para não quebrar de vez com a tua ilusão e a tua fantasia do ideal da família perfeita, do ideal do relacionamento de conto de fadas. Então é que tá falando, você está usando mal o seu poder, você está usando mal a sua intuição, aliás, você não está ouvindo sua intuição, né? Você está precisando aqui parar de carregar fardos e de achar que amor é sacrifício. Você pode ter internalizado essa ideia de que por amor eu preciso sacrificar demais a minha vida, suportar o que não deveria ser suportado, aguentar o que não deveria ser aguentado. E para muitos aqui você pode ter aprendido isso dentro da sua casa. Por uma carência familiar, por isso que saiu a carência lá, que pode ser sim até da família, por um abandono parental, que veio lá da infância, um padrão de rejeição da infância, de falta de atenção na infância, você pode ter acreditado o seguinte, já que eu não tive uma família que corresponde e que preenche e me nutre emocionalmente, quando eu tiver a minha, eu vou ter que lidar com certas questões de manter ao máximo o quanto eu puder esse relacionamento, o que inclui para muitos aqui dependência afetiva. Suportar uma pessoa talvez abusiva, né? Porque eu aprendi que é dessa forma. Seja dentro de casa que eu aprendi, seja que eu entendi que para eu ser feliz eu preciso desse contexto familiar porque eu não tive isso, então eu tenho que compensar em um relacionamento, o que implica que eu vou ter que me sacrificar para manter a minha felicidade. Só que aqui fala, a sua felicidade ela está distorcida. O seu ideal de felicidade está completamente distorcido. Então é que está falando que é momento de você ouvir sua intuição. E é momento de você avaliar se realmente vale a pena estar levando fardo nas costas. Se realmente vale a pena você entender que amor é sacrifício, é dificuldade excessiva. Isso aqui está realmente saudável para você? Isso aí parece correto para você? E aqui está falando assim, que para muitos você vai conseguir o teu 10 de ouros, ou seja, a tua família, ou a tua prosperidade financeira, organização material, ou até mesmo o relacionamento que você almeja, quando você entender que mudanças são necessárias. Então, para muitos aqui, esse relacionamento que você vive hoje não está bom, você só vai conseguir entender o que é um 10 de ouros, o que é uma segurança, de fato, emocional, uma organização, quando você sair do desapego desse relacionamento, e você desapegar desse relacionamento e romper com ele. Projetar o teu futuro sem esse relacionamento, que não me parece saudável. Então aqui fala que, por mais que você seja alguém que tem uma tendência a estar com outros, você tem que aprender a estar consigo mesmo, com eremita. Você tem que ser uma pessoa que seja a sua melhor companhia. Que para muitos aqui você não consegue ficar sozinho para nada. Você pode hoje sair dessa relação tóxica. Amanhã você já vai querer se sentir mal, né? Você já vai se sentir entediado, entediada, porque você já vai querer estar com alguém do lado.
Porque você pode não conseguir ficar sozinho, sozinha. Só que aqui fala que você está interpretando solitude como solidão. E é aí que está o erro. Porque a vida nesse momento que é de você é aprendizado. A vida quer te mostrar agora que você sim é uma pessoa amorosa, romântica, uma pessoa doce, certo? Você é essa pessoa. Só que o que é que acontece? Você vai ter que aprender a mudar essa chave. Você vai ter que mudar essa tua perspectiva do que é ser completo, completa, do que é sentir plenitude de fato numa relação. Quando você aprender a ficar sozinho, sozinha. Quando você aprender a gostar de você, se entender, evoluir e amadurecer. Mas enquanto você ficar nesse relacionamento aqui, só colocando emoção, 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 isso vai ruir. Porque aqui tem questões de apego. E esse relacionamento, inclusive, para quem está se relacionando, ele pode estar servindo justamente de espelho para mostrar para você o quanto você é dependente emocional. Para mostrar para você o quanto você tem apegos e você tem que trabalhar esse lado sombra da tua personalidade. É muito linda a tua capacidade de amar, tua capacidade de entrega. Só que aqui fala amor não é sacrifício, não. Não é você ficar aturando coisas absurdas aqui em nome de amor. Amor não quer isso para você. O amor quer que você olhe para você, se goste primeiro, aprecie e amadureça para você desfrutar de fato do que é algo seguro, que te traz estrutura de fato. E aqui fala o seguinte, você precisa entender que para você desfrutar de fato do amor verdadeiro, você vai precisar passar por uma grande transformação. Mas eu tô solteiro, solteira. Você pode ter uma visão distorcida do que é relacionamento. Ou você pode estar nesse momento agora iludido, iludida com alguém que já tem um compromisso e você acha que é o amor da tua vida. Não é o amor da tua vida. Você está dentro de uma dependência emocional para suprir uma carência que para muitos aqui foi lá da infância. Foi de não ter sido visto, vista. E a tua necessidade emocional, você está colocando nas mãos dessa ilusão. Então vamos lá, para quem é solteiro, solteira e está apaixonado, apaixonada, essa pessoa tem compromisso. E aqui pede para você se afastar disso. Porque essa dependência, até essa obsessão, essa tentação, ela pode fazer com que você se distancie de si mesmo, alimente mais ainda a ilusão de que essa pessoa morra da tua vida, enquanto ela pode vir a te manter como amante, e você não sair disso, e você acabar perdendo timing, né? Você perdendo tempo e não conseguir, de fato, encontrar o teu verdadeiro amor. Que para ele acontecer, você tem que se encontrar primeiro. Primeiro você se encontra para depois encontrar o outro. E aí, o que acontece? Para você ter, de fato, a tua vida caminhar, para você encontrar alguém com quem você tenha conexão espiritual, inclusive uma alma afim, tá? Se quem tá solteiro, solteira, tem chance de encontrar uma alma afim. Essa pessoa aqui, você pode até estar alegando para muitos que é tua alma gêmea. Ou chama gêmea, que fala não é nem um nem outro. Aqui é puro suco da ilusão e da dependência afetiva. E aqui é somente para te ensinar o que é, de fato, ilusão e você aprender a discernir o que é apego, o que é ego, dependência afetiva. Porque você não se libertando dessa pessoa e dessa ilusão, e principalmente se essa pessoa for comprometida, você vai acabar se distanciando de quem é para ser para você, de quem é para estar no teu caminho. Então aqui fala, olhe para essa situação com desapego, rompa de vez com essa tua esse teu apego, tem muita dificuldade de se desapegar, para que você possa, de fato, ter um envolvimento, né, no caso, um relacionamento com alguém que, de fato, seja alguém que fique na tua vida. Que seja alguém com quem você terá um casamento, uma celebração. Porque eu vejo você estar muito movido pela paixão e pela falsa ideia de alma gêmea, de chama gêmea, se for uma pessoa comprometida, que para muitos pode ser, mas essa pessoa não está nos teus caminhos. E, inclusive, esse castelo de areia vai ruir, tá? Então, aqui está falando, larga de mão disso. Se for o caso de você já ser comprometido, comprometida, se a pessoa não é boa para você, não alimente isso com ela, porque você está perdendo seu tempo. E aqui pede para você enxergar as coisas de uma vez por todas com clareza. Não fique alimentando fantasia. Aqui fala que você, na verdade, não quer encarar os gatilhos que você tem, os traumas. Então, você vai dessa ideia de que eu preciso me fundir com o outro, né? Eu preciso ter aquela fusão emocional, espiritual até com outra pessoa, que é para, na verdade, eu não encarar que a minha insatisfação, ela vem de muito tempo.
A minha insatisfação, ela pode vir até da infância. Ela tem raízes lá atrás na minha vida. E aqui tá me dizendo também que você é uma pessoa que parece que constantemente está buscando distrações. Parece que você vive num tédio emocional de muitos anos, né? Aí você fica buscando distrações. Distrações em quê? Em ideias de casamento, de felicidade, o que não é errado. Mas aqui é por uma necessidade, porque você não aprendeu a se gostar. Você não aprendeu gostar da sua companhia. Você não aprendeu a olhar para dentro de si. Não aprendeu o autoconhecimento, né? O eremita está te convidando. É necessário você se retirar disso e começar a entender quem você é. E isso inclui o quê? Os teus traumas. Isso inclui o quê? Você aprender da onde vem isso. Da onde que vem essa agonia para querer sempre estar com alguém do lado. Ou insistir nesse relacionamento falido, ou nessa ilusão com essa pessoa que já é comprometida. Ou pode ser que você tenha tendência a sempre atrair pessoas que já são comprometidas. Pessoas que são impossíveis, né? De você estar com elas. Porque me parece que você pode ter um padrão de achar que para ser amada é algo difícil. Que casamento, relacionamento é algo complicado. Ou que você precisa aturar certas coisas para estar com alguém. Porque é algo que não é tão fácil de ser encontrado. Aqui tem um típico caso de pessoas que encontram o amor da vida delas 3 ou 4 vezes ao ano, tá? Isso não é uma crítica não, tá, gente? Isso é uma tendência que eu tô vendo aqui. De pessoas que vão encontrar o amor de suas vidas ou suas almas gêmeas, chamas gêmeas, várias vezes ao ano. Ou quase que semanalmente. Por isso que aqui fala, dependência afetiva grande. Isso vai te pesar em uma hora e você vai precisar averiguar isso. Por que tu tem tanta dificuldade de desapegar? Porque vem daqui, ó. Da obsessão, para muitos tem uma tendência a desenvolver a obsessão em cima de amores impossíveis, de ilusões, de pessoas que você pode ter sido manipulada, entende? Porque te iludiram com ideias de amor eterno, de alma gêmea. Aqui não é para dizer para você que o amor não existe. Essa leitura não é para te dizer que o amor não existe. Não é sobre isso, mas você entender que você ama de maneiras equivocadas. É lindo a sua entrega, a sua forma de amar. Só que você não está entendendo que é preciso usar a razão junto. Leva o coração, mas leva o cérebro junto. Porque você está colocando a mão onde não existe. Você fantasia situações que não existem, que são ruins para você, que te impedem de viver de fato um 10 de ouros. E aqui você vai viver, mas quando você tiver maturidade. Você vai viver quando tiver amadurecida. Certo? Quando você começar a enxergar as situações por outro ângulo, entendendo que tudo chega no tempo certo. Você ainda não está pronta para viver esse amor. Porque tem muitas coisas que você precisa revisitar do teu passado, para muitos aqui, da tua infância, tá bom? Então esse foi o recado. Espero que tenha sido bem passado, não tenha ficado meio bagunçado, né? Porque foram muitas mensagens. Esse tarô aqui é muito profundo. Especialmente esse aqui, né? Shadowscapes. Ele tem uma conexão, eu pelo menos me conectei muito com ele. E assim, ele vai muito no profundo, sabe? Quem não tem muito esse costume de lidar com esses tarôs muito terapêuticos, muito lá nas entranhas, pode estranhar, mas ele abre margem sabe, para ir lá mesmo no fundo. Então, como eu falei, eu já tenho a tendência, né? Vocês já perceberam, vocês que estão aqui já perceberam que eu tenho essas leituras mais profundas mesmo. Faz parte do meu perfil, né? Como profissional, mas eu tenho essa tendência já de entrar demais nas emoções e no profundo. Então, com esse aqui, meu bem, é um carro sem freio, com esse tarô aqui. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, não tenha ficado nada muito, né, abstrato aí. Então vamos lá, terceira e última opção, e vamos descobrir qual a energia que os consulentes que elegeram a opção número 3 estão vibrando agora. Qual é a fase que estão vivendo agora, o que é que eles precisam saber? Energias principais. 2 de copas. 6 de paus. A energia que eles estão vibrando agora, o que é que eles precisam saber, o que é que eles necessitam saber. Eita. Eu vejo vocês mais cautelosos, né? Vocês querem bastante se integrarem com alguém, conhecer alguém, mas eu vejo que vocês também querem uma relação da qual vocês possam se orgulhar.
né? Eu vejo vocês aqui, para muitos, se você já tem um relacionamento, eu vejo dúvidas. Dúvidas em relação ao parceiro, dúvidas em qual caminho seguir, se confia, se não confia. Para muitos que não têm relacionamento, ou pode ser não só afetivo, gente, pode ser de forma geral. Você é uma pessoa que quer bastante, quer se conectar com pessoas, né? Ou alguém específico, profundamente, quer que haja aquela troca e você se sinta seguro, seguro e com a sensação de, putz, essa relação me traz uma sensação de vitória. Essa relação me coloca numa sensação de que eu mereço, de que tá legal o investimento, que vale a pena. Eu vejo você como uma pessoa muito atenta, né? Não só desconfiada, mas muito atenta, observadora de pessoas e situações. E para muitos casos eu vejo você desconfiando, ou do teu parceiro atual, ou se você está solteiro, solteira, desconfiando de pessoas, mas ainda assim aberta, com teus caminhos abertos para possibilidades. Você quer muito conexões autênticas, conexões profundas, conexões às quais você pode sentir orgulho, sentir que venceu, que te traz aquela sensação de vitória, certo? Então eu vejo você vibrando isso aí. Então vamos agora aqui para os detalhes e vamos descobrir qual é a energia que os consulentes que elegeram a opção do número 3 estão vibrando agora. Qual é a energia? Qual é a fase que eles estão vivendo agora? Eita, é uma fase de cansaço, viu? Por isso que falou da desconfiança, né? Para muitos aqui, você já duvidou tanto, né? Já tá tão cansada do que passou aí na vida, que já tá começando a bater aquela sensação, ai que saco, né? Saco de não conseguir relações equilibradas. Eu vejo que você está disposta, está emanando energia, sim, eu estou disposta a conhecer pessoas, quero comemorar, quero ser feliz, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, com as coisas realmente bem acertadas. 6 de copas, 9 de pau já mostra que você já teve situações difíceis lá atrás, que você suportou. Olha os arrependimentos aqui confirmando para mim. Você é uma pessoa muito dedicada nos relacionamentos, você é uma pessoa profunda, muito profunda, mas eu vejo você com estados de melancolia, principalmente para quem não está se relacionando com ninguém. Eu vejo aquela melancolia de acreditar que, nossa, até hoje eu não consegui encontrar alguém que foi sincero comigo, que foi meu parceiro, minha parceira de fato. Eu quero conhecer, eu vejo você que está um lado que quer, mas o outro lado está meio triste, lamentando profundamente relações que não deram certo, para muitos casamentos. E medo, tá? Aqui tem medos inconscientes, tá vibrando no medo. Tem aquela coisa, eu até quero. Se me chamarem para sair, eu vou sair. Se meus amigos me chamarem, se você tiver, né? Para ir para tal lugar, eu vou. Eu quero conhecer gente, eu quero conhecer pessoas. Mas ao mesmo tempo, você tem aquele medo. Aquele medo que vem do teu inconsciente. De confiar. Fundo do deck. Olha, para muitos aqui você pode iniciar uma relação. Você pode acabar encontrando alguém aqui. Alguém sério, tá? Alguém de atitude. E pode dar muito bom com a carta do sol aqui, ó, no fundo do deck. Então, basicamente, o que é que eu tô vendo aqui? É isso que eu falei. Vocês, tipo assim, pra quem tá solteiro, solteira, é aquela sensação de assim, tá faltando iniciativa. Pra muitos aqui, se você já tem um parceiro, você tá lamentando que teu parceiro tá muito sem iniciativa, né? Tá faltando equilíbrio nesse casamento. Esse casamento tá meio xoxo, meio frio, meio morno. E você sente que precisa ser, que precisa haver mais amor nesse casamento, precisa ter mais carinho, tem que ser mais nutrido, né? Essa relação. Eu vejo você com um pouquinho aqui de dúvida, né? Pode ser que você esteja se perguntando, será que meu parceiro, minha parceira tá me traindo? Tá me enganando? Tem muito medo de traição aqui. Muita desconfiança, né? E aí eu vejo que você está vibrando naquela energia de que é necessário que esse fulaninho aqui se movimente nesse relacionamento. A gente volta a sair junto, a gente volta a viver como um casal que se diverte, que sai, que se permite. Que essa pessoa volta a olhar para mim como ela olhava quando a gente se conheceu. E tem aquela situação também, assim, de você perceber que essa pessoa ela está saindo demais.
né? Ela precisa, tipo assim, ter mais iniciativa. Na verdade, ela tem que ter mais iniciativa. E você com medo de ser enganado, enganado, de estar sendo traído, traída. Você já teve, já meio que se arrependendo por antecipação. Só que aqui, de fato, gente, se você já é casado, casada, eu não vejo que tem uma traição. Na verdade, o que está havendo é falta de movimentação desse relacionamento. Aqui tem que sair do comodismo. E o teu parceiro, para muitos casos, ele tem que começar a se movimentar mais, a ter mais ação, voltar a ter entusiasmo nessa relação. Porque eu posso entender aqui que ele é uma pessoa que gosta, né? Ele ou ela gosta de você, mas é uma pessoa que às vezes parece fria, né? Porque a pessoa reconhece teu valor, só que ela não expressa, ela não fala. Ela pode vir a demonstrar em algum momento que tem interesse, óbvio que te valoriza, que te vê como uma mulher, um homem ali da casa, né? Como parceira, a mãe, o pai dos filhos. Mas essa pessoa ela tem uma tendência a não verbalizar o que ela sente. E pode ser que em alguns casos ela tenha faltado, né? Você com você, ela não tenha demonstrado tanto companheirismo, colaboração para esse relacionamento funcionar. Eu vejo que você precisa de provas, né, meio que concretas para sentir que é valorizado, valorizada, de que a pessoa está viva ainda naquele relacionamento, né? Mas aqui fala que é uma fase, isso tende a melhorar com a carta do sol. Tende a melhorar, é mais uma questão de comunicação, é mais uma questão da pessoa não ser muito expressiva, tá bom? Ela pode inclusive até voltar a chamar vocês para saírem, vocês terem uma vida como casal, no sentido de sair, de se divertir, de serem parceiros, né? Amigos, sobretudo. E para quem aqui, eu vejo você vibrando nisso, isso tende a dar uma melhorada, tá? E para quem não tem relacionamento, eu vejo vocês aqui vibrando nessa coisa de eu até quero conhecer pessoas. Eu quero sair, eu quero me divertir. Mas aí o que é que acontece? Bate o medo, né? Na hora de você falar, não, vamos tentar um casamento para quem tá divorciado, divorciada. Ou para quem nunca casou, mas pode bater aquele medo. Medo do quê? Ah, porque eu já tive tanta decepção, achei que as pessoas do meu passado eram pessoas muito emocionais, eram realmente pessoas românticas, pessoas profundas, e na verdade não eram. Não entregaram tanto de sentimentos quanto eu entreguei, eu me decepcionei. Então eu vejo que os teus traumas estão voltando muito para a tua cabeça e te assombrando, né? Medos aqui de não dar certo, de não casar. Tem muito esse medo de não casar. Tipo, eu quero até me distrair. Eu vou tentar me distrair, que eu tô com medo de eu não conseguir casar, que eu tô chegando em certo ponto aí na minha vida, que eu tô com medo de ficar pra titio, pra titia. Então tá vibrando muita coisa. Passado, quer se abrir pro novo, mas tem medo, tem traumas ainda mal resolvidos, quer também se distrair pra não estar achando que, eu tenho medo de não conseguir me firmar, ter um lar. E tá falando que às vezes você não tá sabendo lidar com o seu amor próprio, né? Porque você fica tentando lidar com sua autossuficiência, né? Ou com, tipo assim, tua autoestima, mas ao mesmo tempo oscila em querer, sim, sentimentos, amor e resolver a situação de forma muito rápida. Mas aqui tá falando o seguinte, que você tem que entender que você não tá à mercê da situação. Aqui também está te dando um conselho, dizer você tem poder para manifestar alguém. Só que enquanto você se colocar como alguém que está à mercê de pessoas que não te escolheram, ou você se colocar na posição de vítima, de que não foi escolhido, não foi escolhida, aí você fica como uma pessoa que está ali passiva. Mas aqui fala, você tem o poder de manifestação. E de manifestar um parceiro, uma parceira aqui, para algo sólido que pode trazer felicidade. Aqui você tem que mudar a tua perspectiva. É a tua forma de encarar as coisas. Porque se você se colocar como uma pessoa meio prostrada aqui, que não foi escolhido, não foi escolhida, que só se decepcionou, aí você vai ficar muito complicado para você. Mas aqui vai acontecer o quê? Quando você aprender que você sim sabe o que quer. Sim, eu quero uma relação, eu quero um lar. Mas você se colocar como uma pessoa capaz, imperatriz com mago, ou seja, uma pessoa que merece o amor, mas que não está desesperada por ele, que já se cuida, se ama, se valoriza, você atrai uma pessoa com consciência, sem ilusões, enxergando a pessoa tal como ela é, mas acima de tudo, não se colocando como alguém que tem que ser escolhido ou escolhida, e nem ficar lamentando o passado. Então aqui está falando para você tomar as rédeas da sua vida e não esperar que te escolham, porque você tem capacidade de manifestar e de escolher a pessoa para você. Para muitos aqui eu vejo esse movimento de dúvida, de olhar para trás com certo cansaço do que viveu, ao mesmo tempo tentando
cortar os pensamentos, esse tipo de sensação, evitar pensar muito nisso, evitar pensar muito no passado. E tem a frustração, como eu falei, o medo, né, dos relacionamentos devido ao que já se viveu. Só que aqui tá falando que você pode também estar já se libertando, para muitos aqui, vibrando nessa libertação de conseguir falar, não, é preciso que eu também olhe para mim, que eu resgate meu poder pessoal como mulher, como homem, e que eu consiga agora ter mais consciência do perfil que me agrada, do perfil que vai funcionar para mim, para algo mais sólido, para algo mais sério, mais centrado. E aí a carta do Sol fala que você vai ter essa clareza, você vai chegar no teu objetivo. Tanto no objetivo de você sair desse estado de sofrimento mental, de relembrar passado, e conseguir se valorizar, e conseguir entender o que você pode fazer para manifestar alguém adequado, podendo ser até você estudando lei da atração aqui, técnicas, né? E pode ser também você, de fato, atraindo uma pessoa legal, tá? Mas quando você entender que é preciso largar do passado e não se colocar como a vítima, como a pessoa que não foi vista, acolhida, ouvida, e não ficar alimentando isso repetidamente, porque isso pode te limitar a viver o teu potencial. E aí fala que você já tem mais ou menos em mente o tipo de relação que você quer ter, com quem você quer ter, para muitos estão vibrando isso. Eu já sei o perfil que eu quero, a forma como eu quero ser tratado, tratada, principalmente para quem tem desejo de ser mãe, tá? Ser mãe ou pai. E eu vejo que no fim de tudo, você mudando sua perspectiva, e se você já está nesse caminho de vibrar, nessa mudança de mentalidade, entendendo que você também pode ter o poder nas mãos de manifestar, você termina isso de forma muito positiva, podendo inclusive até manifestar uma pessoa legal aí na tua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mais uma vez eu peço para que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e, como sempre, nos veremos no próximo vídeo.